Acho que agora está gravando. Então, boa tarde. Boa tarde, a gente vai dar início à sequência do conteúdo da Química Tecnológica 1. Hoje eu vou fazer a apresentação da unidade 3, na verdade, a gente vai dar sequência com a ideia do que são os números quânticos e as configurações eletrônicas. E com base nessa estrutura de configuração eletrônica, eu vou também introduzir algumas propriedades periódicas, para a gente poder organizar esses entendimentos com a tabela periódica. Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode levantar. Assim, se você quiser abrir o microfone para poder organizar esses entendimentos, a gente vai conversando. Tá? Eu vou compartilhar a tela para a gente poder ir trabalhando isso na sequência. Então, hoje, a intenção é justamente trabalhar essa última parte da unidade 3, que são números quânticos, configurações eletrônicas e, na sequência, propriedades periódicas. Então, aqui, uma das coisas importantes que vale a pena a gente tomar como base é o princípio de incerteza de Heisenberg, onde não é possível que a gente consiga determinar a posição e a velocidade de um elétron ao mesmo tempo. Então, quanto maior for a precisão para determinar a posição, menor vai ser a precisão para determinar a sua velocidade. Então, isso gera uma expectativa frustrada, porque eu não sei exatamente como é o comportamento do elétron, mas ao mesmo tempo eu também não sei exatamente onde ele está. Então, existe essa relação. Quanto maior for a precisão na medida da posição, eu vou perdendo informação com relação à velocidade. Então, com isso, a gente começa a trabalhar algumas relações importantes, que são as relações no espaço, tá? No entendimento do que a gente entende como orbital, que é, na prática, uma região do espaço onde eu tenho o elétron confinado naquele nível de energia, tá bem? Então, ele vai ter alguma posição no espaço importante, dependendo da característica desse orbital. E para poder descrever esse orbital, a gente retoma a ideia da questão dos números quânticos. Então, as coordenadas para entender aonde um elétron está, dependendo do seu nível de energia na eletrosfera de um átomo, ele vai ser definido, tá? Essas coordenadas vão ser definidas a partir desses números quânticos, e com isso eu consigo identificar também essa percepção dos orbitais. Então, um mesmo átomo, ele não existe, assim, se a gente for parar para poder pensar que esses elétrons, ele não apresenta nunca um mesmo conjunto de números quânticos. Esses números são 4, tá? Então, o N, o L, o ML e o MS. O N é a camada, é o número quântico principal. O número quântico secundário, L, o número quântico magnético, o ML, e o momento de spin, é o MS. Então, com isso, a gente pode pensar, então, vou passar ponto a ponto a ideia dessas coordenadas, considerando os números quânticos como essa informação de coordenada que vai definir a energia de cada um desses elétrons. Aqui eu tenho o número quântico principal, que ele vai depender da camada na qual aquele elétron ele ocupa. Com isso, a primeira camada a gente denomina como K, é a camada número 1, e aí na sequência, L, M, N, O, P e Q, das camadas 2 a 7. Então aqui o nível de energia é definido ou pelas letras de K, tá, a Q, e aí a gente tem os números quânticos principais numerados de 1 a 7. O número quântico secundário, ele já vai trazer a ideia de orbital, pensando no subnível de energia. Então, eu tenho os orbitais S, os orbitais P, os orbitais D e os orbitais F. O número quântico secundário, ele é dado pela relação do número quântico principal menos a unidade. Então, assim, L vai ser igual a N menos 1, de tal forma que N é o número quântico principal. Então, por exemplo, se no primeiro nível eu tenho o N igual a 1, o L passa a ser 0. A única possibilidade do L, então, são elétrons ocupando o subnível de energia S. Se eu tenho, por exemplo, o nível igual a 4, o que vai acontecer? O L ele vai ser 4 menos 1, então o L vai ser igual a 3. Se eu tenho, então, o L
podendo ser equivalente a 3, eu posso ter elétrons no subnível de energia F, D, P e S. Tá? Então, naquele nível de energia, no subnível de energia, vamos pensar assim, no quarto nível de energia, eu tenho a possibilidade de ocupar, inclusive, o subnível F. Então, essa possibilidade permite que a gente consiga entender essa relação do nível de energia principal, o número quântico principal, e os subníveis de energia nisso que a gente vai chamar dos orbitais, nessas camadas, tá? Considerando o número quântico secundário. Então, eu vou ter o subnível S, P, D e F. O que acontece? O número quântico magnético, ele vai definir essa orientação do orbital. Então, no momento que eu tenho a identificação de um subnível, por exemplo, o L sendo igual a zero, eu tenho o subnível S. E aí eu tenho o orbital, na verdade, definido como S, e o ML é a característica que eu tenho de divisões em orientações espaciais de mesma energia. No caso do nível S, do subnível S, o orbital S ele só tem uma orientação possível, que é uma orientação esférica. Tá? Então, essa orientação esférica vai estar ao redor do núcleo, e os subníveis P, por exemplo, eles já apresentam. E aí a gente vai pensar, por exemplo, o L. Tá? O L vai ser igual a 1, isso define o subnível P, e o L sendo igual a 1, o ML, que são essas orientações dos orbitais no espaço, eles passam a ser de menos L até mais L, passando pelo zero. Então, se eu tenho menos 1, 0 e mais 1, eu tenho 3 orbitais, orbitais tipo P, com mesma energia, porém com orientações diferentes. Aqui eu tenho ao longo do eixo Z o orbital PZ, ao longo do eixo X o orbital PX, ao longo do eixo Y o orbital PY. Aqui no meio eu tenho o que a gente chama de nó, tá? Então esse plano nodal ele vai dividir esses dois lóbulos, eu tenho os orbitais PX, PY e PZ na forma de um halter, e com isso a gente consegue então organizar essas informações dos orbitais por subnível. Aqui, o número quântico magnético ml ele também pode ser observado nos orbitais D, e aí eu tenho o ml variando de mais 2 até menos 2, passando pelo zero, então eu tenho 5 estados de mesma energia, a gente chama de estados degenerados com orientações distintas nos orbitais D. Os orbitais F, eles passam a ter também relações com a posição espacial, onde esse elétron pode ser ocupado, ou onde ele vai estar no espaço, ocupando esse orbital F, e como L igual a 3, tá? Que aí eu passo a ter, a partir do subnível 4, a possibilidade de ocupar esses orbitais F, o ML vai de mais 3 a menos 3, passando pelo zero. Então, isso significa que nos orbitais F eu tenho 7 orientações possíveis. Tá? Então, aqui eu tenho essas características. Se a gente for pensar em termos de organização, essa forma de apresentar essas informações, eu tenho o subnível aqui dado como S, P, D e F, os valores de F relacionados como 0, 1, 2 e 3, para cada um desses subníveis, e aí eu tenho a designação da quantidade de orbitais. Aqui eu tenho um orbital S, aqui eu tenho 3 orbitais P, eu tenho 5 orbitais D e eu tenho 7 orbitais F. Em termos numéricos, dos valores de ml, eu posso representar de mais L a menos L. Então eu posso ter, por exemplo, aqui esses 3 orbitais P, Px, Py, Pz apresentados em número. Uma outra representação interessante também é essa representação gráfica dos orbitais na forma de caixas, que isso representa, na verdade, estados de mesma energia. Então, dessa forma, eu consigo, por exemplo, perceber que existem 3 posições possíveis para que os elétrons consigam ocupar essa região, esse nível de energia na eletrosfera. Tá, então, o último número quântico é o número quântico de spin. Ele tem como estrutura relacionar a orientação, o sentido de rotação do elétron. Então, ele pode estar no sentido que a gente vai definir como mais meio, que aí eu posso definir de forma gráfica essa seta para cima,
ou menos meio a seta para baixo. Isso representa, de forma geral, a rotação no sentido, tá? Por exemplo, mais meio a gente vai definir no sentido horário, então essa seta para cima a gente vai ter então, pela regra da mão direita, a relação do campo, e com isso, sentido anti-horário, a seta para baixo como orientação desse campo magnético. Então, assim, com isso, a gente consegue observar que para qualquer orbital, tá, dentro de um determinado elemento, dentro de uma eletrosfera de qualquer elemento, eu posso ter no máximo 2 elétrons ocupando esse mesmo orbital. E ainda assim, um desses elétrons vai ter uma orientação no sentido para cima e o outro orientação no sentido para baixo. Então, o que vai acontecer é que a razão do spin do elétron, ela acaba sendo anulada pelo magnetismo do spin oposto. Então, passa a ter um sistema que não sofre interferência de campo magnético. Então, eu posso ter, por exemplo, pela distribuição eletrônica, onde os elétrons que fazem parte da eletrosfera permitem a possibilidade de que alguns desses elétrons sejam desemparelhados. Pode ser que eu tenha elétrons emparelhados, que aí eu vou ter 2 elétrons ocupando o mesmo orbital, mas eu posso ter a situação de elétrons desemparelhados presentes nessa eletrosfera. Isso permite que cada elemento, tá, ele tenha características relacionadas, por exemplo, à parte magnética, interessantes. Então, com isso, a gente tem aqui também a forma de representação em termos de energia, que eu tenho para o átomo de hidrogênio, ele só tem o orbital S ocupado na sua condição de átomo estável, ele só tem um elétron, então com isso ele ocupa o orbital 1s com um elétron, então ele passa a ser um elemento que tem um elétron desemparelhado. Átomos polieletrônicos são aqueles que têm 2 ou mais elétrons, então com isso a gente passa a ter então, uma reorganização de energia, e aqui, ó, entre os parâmetros 3, entre os níveis 3 e 4, a gente acaba tendo uma característica diferente, porque níveis mais externos podem ter energia mais estável, ou podem ter menor energia do que níveis mais internos. Isso começa a acontecer entre as camadas, entre os níveis 3 e os níveis 4. Normalmente, o que a gente tem é a ocupação desses níveis mais estáveis de energia, primeiro, para depois ocupar aqueles que demandem mais energia. De forma geral, para poder definir essa relação, a gente vai ter que, então, trabalhar com a soma dos números quânticos secundário e principal. Então, se eu for pensar, por exemplo, essas relações que estão aqui, elas são mais bem explicadas pelo princípio de exclusão de Pauli. E aí, cada orbital que possui, no máximo, 2 elétrons, com espinhos opostos, eles são simbolizados por setas, e isso é dito, esse princípio de exclusão de Pauli, uma vez que eu consigo representar em qualquer camada, em qualquer estrutura de configuração eletrônica de qualquer elemento, essa relação. A partir daí, também existe um outro ponto em termos de distribuição que é importante, que é a regra de Rand, que é o preenchimento desses orbitais, ele sempre acontece fazendo com que eu mantenha a maior quantidade de números, de elétrons desemparelhados possível. Então, se eu tenho lá orbitais, por exemplo, do tipo P, e nesses orbitais, são 3 orbitais possíveis, Px, Py, Pz, e eu tenho 2 elétrons para ocupar, os dois não vão ocupar Px. Um vai ocupar Px, o outro vai ocupar um outro orbital, ou Py ou Pz. Por que isso acontece? Existe uma interação de repulsão entre esses elétrons que, quando eles ocupam orbitais, que nesse caso são ortogonais, ele vai acabar tendo uma característica de que ele minimiza a questão da repulsão eletrônica, fazendo com que o sistema permaneça mais estável. Então, a regra de Rand, ela tem essa característica. Aqui eu vou trazer para a gente poder começar a falar um pouco de distribuição eletrônica, na forma de alguns átomos que sejam polieletrônicos. Vou trazer o exemplo do magnésio, tá? Que tem um número atômico igual a 12, e nisso eu tenho, então, esses 12 elétrons, eles vão ocupar primeiro os orbitais S da primeira camada, só cabem 2 elétrons, depois o S da segunda camada, o P da segunda camada,
e o S da terceira camada. Então, totalizando 12 elétrons. Com isso, eu consigo perceber, por exemplo, 3s2 são 2 elétrons ocupando o orbital S da terceira camada. E essa é a camada mais externa do magnésio. Então, a gente dá o nome para essa camada mais externa de camada de valência. Então, ele tem, o magnésio, 2 elétrons na camada de valência. A gente pode pensar, por exemplo, aqui como uma forma de organização, quais são os 4 números quânticos para o elétron mais energético do magnésio. Então, dessa forma, aquele mais energético é aquele que está mais afastado do núcleo, é o que depende de mais energia para poder manter a sua estabilidade. E ele passa a ser o elétron mais disponível, tá, para poder promover interações com outros elementos. Então, nesse caso, eu tenho 2 elétrons que são os elétrons mais energéticos. Se eu indicar os 4 números quânticos, eu vou pensar a partir do primeiro. Aqui, esses são os 2 elétrons, eles estão no terceiro nível. Então, o número quântico principal é esse 3. O número quântico secundário é o S. Então, o que representa o número quântico secundário, ele pode ser na terceira camada até... Ele pode assumir as relações de 0, 1 ou 2. Nesse caso, o S representa o número quântico secundário 0, e eu tenho 2 elétrons ocupando esse nível. Então, com isso, o conjunto de números quânticos para esses 2 elétrons são os seguintes: 3, número quântico principal, o L é igual a 0. Da mesma forma, se o L é igual a 0, o ML vai de mais L a menos L, só tem uma possibilidade, é o próprio 0, e eu tenho o spin para cima e o spin para baixo. Então, eu tenho 2 elétrons que são os mais energéticos. Tá? Então, esse conjunto de números quânticos, 3, 0, 0 mais meio e 3, 0, 0 e menos meio, são os números quânticos relacionados ao elétron, ou aos elétrons mais energéticos do magnésio. Aqui, eu consigo perceber pelo diagrama de Pauli uma forma de distribuição desses elétrons considerando aqueles níveis de mais baixa energia, que são ocupados primeiro. Então, eu tenho aqui os orbitais da primeira camada com 2 elétrons. Com isso, eu tenho essa ordem de ocupação pensando em energia. Então, quando eu tenho, a exemplo do 2p6, ele passa a ocupar primeiro depois do 2p6, ele ocupa o nível 3s2. Na sequência, tá, a gente vai começar então a organizar os níveis 3p6, depois de ocupado o nível 3p6, o 4s2, antes de ocupar os níveis 3d10. Então, aqui é a quantidade máxima de elétrons que eu posso ter em cada um desses níveis de energia e nesses orbitais, tanto S, P, D ou F. Tá, então, com isso, o máximo de elétrons que eu tenho por camada também está representado aqui. A primeira camada, no máximo, eu tenho 2 elétrons, na segunda camada eu tenho, no máximo, 8 elétrons, e a partir daí, na terceira camada, 18, 32, 32, 18 e 2 na camada 7. Para a gente poder pensar nessa forma de representação desses elétrons, a gente também pode pensar que esses elementos podem sofrer mudança na quantidade de elétrons. Ou eu posso ter situações onde um elétron é perdido. Quando isso acontece, o elemento fica com uma carga positiva resultante. O número de cátions, o cátion representa que o número de prótons é maior do que o número de elétrons num determinado elemento. Então, o lítio, ele tem como camada de valência um elétron no orbital S da segunda camada. Quando eu perco esse elétron, ele se transforma no cátion lítio+, cuja configuração eletrônica passa a ser um S2. O ferro, ele pode ser representado de forma condensada pelo átomo de argônio. Tá? Então, a configuração eletrônica do átomo de argônio serve como base para poder apresentar a configuração eletrônica do ferro.
Quando a gente aumenta muito a quantidade de elétrons, começa a ficar muito grande essa distribuição eletrônica e é comum a gente representar por aquele gás nobre que tem uma configuração completa. A partir desse gás nobre que tem uma configuração completa, a gente tem as informações de quais estados ou de quais níveis de energia estão sendo ocupados para além desse gás nobre. Nesse caso, o ferro é a configuração do argônio mais 3d6, 4s2. Então, com isso, eu tenho essa organização, pensando no ferro, de forma natural. Na forma, quando ele perde, por exemplo, 3 elétrons, ele se reorganiza de tal forma que essa última camada dele apresenta, então, agora 5 elétrons na configuração argônio 3d5. Nos ânions, o que a gente percebe é que os elétrons são adicionados ao orbital. Então, a essa última camada, aqui eu tenho a presença do flúor, ele tem 5 elétrons na última camada. Os orbitais P, eles têm a característica de poder receber ou de poder serem ocupados por até 6 elétrons, e aí com isso eu tenho a falta de um elétron. Como o flúor é bastante eletronegativo, ele pode atrair um elétron de um outro elemento, fazendo com que a configuração dele seja completa. Então, quando a gente fala, por exemplo, de outras relações, tais como a regra do octeto, a gente pode perceber que alguns elementos, eles interagindo um com o outro, eles se estabilizam com 8 elétrons na última camada. Essa regra do octeto, ela é importante para a gente poder pensar e trabalhar com algumas informações de elementos da segunda camada e alguns da terceira camada, tá? Para a gente poder entender um pouco melhor essas relações de interação entre diferentes elementos. Mas ela não é uma regra que, de forma geral, a gente acaba seguindo, mas ela é uma orientação importante para a gente entender sobre essa estabilidade de alguns determinados elementos. Isso vale especialmente para elementos terminados nos orbitais P e para elementos terminados no orbital S. Tá? Então nós estamos falando da primeira coluna, da segunda coluna. A primeira coluna são os metais alcalinos, a segunda coluna dos metais alcalinos terrosos, e aí com isso as terminações tipo S1 e S2. Tá? E os elementos terminados com orbitais P. Isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente começa a trabalhar a tabela periódica como um todo. Então, na tabela periódica, ela está dividida em períodos de 1 a 7. Isso vai depender das camadas eletrônicas ocupadas. E aqui eu tenho da coluna 1 até a coluna 18. Aqui em azul, eu tenho a primeira coluna e a segunda coluna, são metais alcalinos. Na primeira coluna, toda a configuração eletrônica de qualquer um desses elementos apresenta um elétron no orbital S. Se eu for pegar o hidrogênio, esse orbital S é da primeira camada. Se eu pegar, por exemplo, o frâncio, ele tem o orbital S ocupado com um elétron na sétima camada. Aqui, na segunda camada, vai ter a terminação com a configuração tipo S2. Nesse caso, a gente estava falando do magnésio, ele tem 12 elétrons, então a distribuição dele vai terminar em 3s2, a gente já viu isso nos slides anteriores, mas todos esses aqui apresentam característica de distribuição eletrônica semelhante, de tal forma que eu tenha a distribuição eletrônica, e à medida que a gente vai olhando para a tabela periódica, ela está em ordem crescente de número atômico, então vai aumentando também a quantidade de elétrons. Aqui em amarelo estão os orbitais terminados a configuração eletrônica terminada em P. Na coluna 13, eu tenho a terminação em P1, na 14 em P2, na 15 em P3, na 16 em P4 e na 17 P5. Aqui na coluna 18 eu tenho os gases nobres. Então, com isso, eu tenho uma organização da tabela periódica de tal forma que aqui, ó, as duas primeiras colunas termina-se a terminação é nos orbitais S. Em amarelo, a terminação é em orbitais P, tá? De P1 a P6, incluindo os gases nobres. E aqui em verde, eu tenho, na verdade, a organização que a gente chama de metais de transição, são todos eles terminados
em orbitais D. Tá? Aqui embaixo eu tenho a série dos lantanídeos e dos actinídeos, e essa série que está aqui, assim, com o tom mais puxado para o vermelho, tá? Ela tem a característica de ter orbitais F. Então, a gente, inclusive, denomina esses elementos de elementos terras raras, tá? Pela característica singular de ter orbitais F dentro do seu sistema e algumas outras características também, mas que, em grande medida, hoje tem uma preocupação e tem uma aplicação tecnológica muito grande, que é principalmente as telas que a gente tem hoje, de telas de LCD e organizações dessa natureza, principalmente para imagem, dependem de alguns desses elementos. Tá? Então, isso é bastante interessante, a gente tem algumas características importantes. Dependendo da distribuição eletrônica de cada um deles, a gente vai também conhecer um pouco melhor a reatividade desses elementos. Aqui eu tenho a tabela da IUPAC, tá? A União Internacional de Química Pura e Aplicada, e aqui eu tenho que toda tabela periódica ela vai assumir algumas características que são fundamentais. Primeiro, o símbolo atômico, o número atômico e o número de massa. Então, a massa atômica de cada um vai aparecer também nessas informações. Então, basicamente, essas três informações vão estar presentes na simbologia de qualquer elemento presente na tabela periódica. A posição desse elemento na tabela periódica é que vai nos dizer qual é a característica dele relacionada à configuração eletrônica. Então, é interessante a gente pensar, em termos de tamanho, aqueles elementos que são vizinhos, tá, dentro de um mesmo período, tá, por exemplo, o boro, o carbono, o nitrogênio, ele tem características de tamanho muito semelhantes. Por outro lado, na mesma coluna, o que eu tenho é a característica de reatividade muito semelhante. Então, por exemplo, a reatividade do carbono é semelhante à reatividade do silício. A reatividade do oxigênio é semelhante à reatividade do enxofre. Assim como o oxigênio, que é um elemento bastante eletronegativo, se a gente for pensar em eletronegatividade, flúor, oxigênio e nitrogênio são aqueles mais eletronegativos, o flúor pode receber no máximo 1 elétron, o oxigênio no máximo 2, o nitrogênio no máximo 3. Dessa forma, se eu for pensar aqui na coluna, no terceiro período, abaixo do flúor, na coluna 17, eu tenho o cloro, que apresenta reatividade semelhante. Se a gente for pensar, então, o cloro pode receber no máximo 1 elétron quando ele for mais eletronegativo. Se não, ele tem 7 elétrons na sua última camada, tá? E são possíveis de serem perdidos. Então, dessa forma, o cloro, o bromo, o iodo apresentam características semelhantes. Oxigênio, enxofre e selênio também apresentam características semelhantes nesse sentido. Cada um pode receber no máximo 2 elétrons por configuração eletrônica e a característica dessa última camada. Mas se eles não forem o mais eletronegativo, eles podem perder no máximo 6 elétrons. Então, com isso, a gente tem a organização, principalmente do que a gente entende também como o número de oxidação de cada um desses elementos. Tá? Aqui, de forma geral, a tabela periódica, hoje, ela está mais bem segmentada, dividida entre dois sistemas, os metais e os ametais. Na condição de ametal, inclui-se o hidrogênio e os gases nobres, tá, na forma de ametal. Então, todos os outros elementos são elementos metálicos. Então, com isso, a gente pode classificar os elementos entre ametálicos e metálicos. Existem classificações mais antigas, que também são interessantes, que estão presentes também hoje com algumas estruturas de ensino, alguns autores ainda trazem essas informações. Por exemplo, os metais alcalinos são aqueles metais da coluna 1, os metais alcalinos terrosos da coluna 2, e aí eu consigo ter outras classificações que são importantes. Tá? Os halogênios, por exemplo, da coluna 17, e aí a gente pode trabalhar essas relações. Tá? Então, a numeração de 1 a 18 é o que se convenciona hoje como mais atual, mas eu posso pensar nas colunas 1A, 2A, e aí 3A começa, por exemplo, com boro, 4A
começa com carbono. Então, existe essa classificação também. Para nós, a ideia é que a gente consiga reconhecer que a posição na tabela periódica de cada um dos elementos depende da configuração eletrônica. Em cada coluna, a gente tem uma característica relativamente semelhante de reatividade, porque a camada de valência acaba sendo semelhante. Tá? Então, aqui a gente pode pensar em algumas propriedades periódicas. O raio atômico é uma variável importante e ela depende desse número de elétrons que cada átomo comporta. E é com isso, por exemplo, que esse raio atômico, para a gente poder entender na sua origem, ele sempre vai ser considerado como a distância entre o núcleo e o elétron da camada mais externa. Então eu posso ter essa organização de raio relacionada como uma propriedade periódica, porque à medida que eu vou aumentando o número atômico, eu a princípio posso aumentar. Eu vou ter a característica também de ter relações importantes com o raio atômico, a gente vai verificar isso. Outra propriedade importante é a eletronegatividade, que aí passa a ser a predisposição que esse átomo tem de atrair elétrons. Então, sempre que eu tiver átomos diferentes, eu tenho hoje a possibilidade de entender que um desses átomos pode ser mais eletronegativo do que o outro. Isso faz com que eu tenha a atração de elétrons para mais próximo desse núcleo, desse elemento mais eletronegativo. Tá? Então, essa é uma outra relação importante. A energia de ionização, que é a energia necessária para retirar um elétron do átomo, ela também é uma propriedade periódica importante para a gente poder trabalhar com ela. Isso vai depender, por exemplo, que essa quantidade de energia depende dessa distância do elétron para ser removido do núcleo. Então, quanto mais distante esse elétron estiver do núcleo, a princípio mais fácil é remover esse elétron. Se ele estiver mais próximo do núcleo, vai ser mais difícil. Então, à medida que eu vou retirando elétrons, o primeiro elétron que sai da eletrosfera de um elemento, ele vai demandar uma quantidade de energia, o segundo elétron demanda uma quantidade diferente e maior. Tá? Então, é importante a gente pensar um pouco a respeito disso. E a afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo recebe um elétron externo. Então, essa afinidade eletrônica mede essa força de atração que um átomo tem de capturar elétrons e se tornar um íon de carga negativa, tais como F-, que é o fluoreto, o Cl-, que é o cloreto. Então, com isso, a gente consegue pensar a respeito dessas questões. De uma forma geral, a tabela periódica ela está organizada em número crescente de número atômico, e aí com isso o raio atômico pode ser comparado dentro de um mesmo período ou numa coluna. Na coluna é mais fácil da gente poder perceber essa tendência. À medida que eu aumento o número de níveis energéticos ocupados, naturalmente o raio atômico também aumenta. Tá? Mas, por exemplo, no mesmo período, onde eu tenho a mesma quantidade de níveis eletrônicos, mas eu tenho quantidade de elétrons e prótons diferentes em cada um desses elementos. O que vai acontecer? A relação de atração entre prótons e elétrons, ela vai ser mais intensa à medida que eu tenho quantidades maiores ocupando camadas com a mesma camada. Então, suponhamos que eu estou falando do nível de energia, do nível principal 3, do terceiro período. No terceiro período, tá, eu posso observar o seguinte, eu tenho, nesse terceiro período, um aumento de número atômico, aumenta a quantidade de próton e aumenta a quantidade de elétron. Isso faz com que essa relação eletrostática tenha uma característica de atração mais pronunciada naqueles elementos que mantêm uma quantidade maior de prótons e elétrons. Então, se eu estou pensando boro, carbono, nitrogênio, tá? O nitrogênio tem mais prótons e mais elétrons, então a atração vai ser mais forte. Isso faz com que a distância, tá, entre esse elétron da última camada e o núcleo seja menor. Então, por isso, essa relação aqui, tá, de que à medida que o número atômico aumenta, o raio atômico dentro do mesmo período acaba ficando menor, porque essa atração aumenta e a distância, então, como resultado desse processo de atração, ela acaba sendo diminuída. Por isso,
essa relação do raio atômico. A energia de ionização, então, à medida que eu tenho o aumento do número atômico, eu também tenho um aumento da energia de ionização. Pelo mesmo motivo, se a atração é grande, eu vou ter, então, necessidade de mais energia dentro de um mesmo período para poder retirar esse elétron. Tá? Então, quando a gente pensa dessa maneira, eu tenho dois aspectos importantes, dentro do mesmo período e dentro da coluna. Na coluna, quanto mais afastado do núcleo, ou seja, se eu tiver em períodos maiores, sétimo período, sexto período, é mais fácil, eu gasto menos energia para retirar um elétron. Porém, se eu tenho esse elétron mais próximo do núcleo em períodos menores, tais como período 2, período 3, tá? Nós estamos falando do nível de energia 2, o nível de energia 3. Com isso, a retirada desse elétron acaba sendo mais, ela demanda uma energia maior, tá? Isso também aparece frente à afinidade eletrônica, com a mesma tendência, tá? E a eletronegatividade. E aí é uma questão interessante, porque a afinidade eletrônica, no sentido de receber elétrons, ela é possível com exceção dos gases nobres. A eletronegatividade apresenta característica semelhante. Os gases nobres, eles têm a sua última camada completa. Então, para poder ocupar, se ele tiver intenção, por exemplo, de receber mais um elétron, esse elétron ocuparia uma camada mais externa. E a estabilidade desse elétron numa camada mais externa, ainda mais afastada, num outro nível eletrônico, ele já não tem afinidade para poder manter ele na sua eletrosfera. Então, com isso, não existe afinidade eletrônica para os elementos da coluna 18, que são os gases nobres, desde o hélio, tá? Assim como todos os outros. A eletronegatividade ela também tem essa característica, então os elementos mais eletronegativos são aqueles com camadas pequenas ocupadas, então assim, primeira camada, então, na verdade nesse caso a segunda camada ocupada, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio são aqueles mais eletronegativos. No mesmo período, tá? Eu vou ter, à medida que o número atômico aumenta, isso significa que a quantidade de prótons está aumentando, eu vou ter um aumento da eletronegatividade. Então, se eu comparar entre metais, aquele no mesmo período que tem a maior quantidade de prótons é mais eletronegativo. Nos ametais, da mesma maneira, e pensando também que, à medida que eu tenho numa mesma coluna, tá, um raio atômico menor, significa que eu tenho proximidade dessa última camada com o núcleo, mais eletronegativo também é aquele elemento. Então, se eu comparar na coluna 17, eu tenho o flúor, o flúor ele é mais eletronegativo do que o cloro. Pensando da mesma maneira, o cloro é mais eletronegativo do que o bromo. E aí, com isso, a gente consegue fazer essa comparação. Um outro ponto importante, e com isso eu vou fechar essa parte relacionada com tabela periódica e algumas propriedades periódicas, é a questão da formação de cátions e ânions. Então, o que vai acontecer? Aqui eu tenho uma característica importante. Dessa forma, eu consigo perceber, por exemplo, o lítio. E aqui eu estou pegando a família do lítio, da primeira coluna. O lítio, quando ele perde um elétron, ele tem um raio menor, ele está representado aqui em rosa, tá? Comparado ao lítio que tem, na verdade, toda a sua camada, o lítio estável, na condição de lítio zero, tá? E eu teria essa condição aqui, a mesma quantidade de prótons e elétrons no átomo de lítio, fazendo com que a gente perceba que essa característica de raio atômico passa a ter um tamanho da ordem de 1,34. Tá? E com isso, a gente começa a perceber essas relações. Aqui a gente está, na verdade, com 10 a menos 12 do metro. Então, isso aqui é uma quantidade em picômetros. A relação do cátion, lítio mais, faz com que eu tenha uma diminuição do raio, porque eu tenho a perda de um elétron. Então, esse elétron que permanece, ele vai ser mais atraído pelo núcleo. Então, existe um reflexo no tamanho desse íon, tá? Fazendo com que ele seja menor. Aqui o berido
a gente tem a mesma natureza, então a formação de cátions leva a uma diminuição desse raio atômico. Então, quando a gente pensa nessas relações, é importante que essa organização dada pelos cátions, tá, ela tem uma característica diferente, por exemplo, do que acontece com os ânions, que passam a ter a presença de mais elétrons do que prótons. Isso faz com que haja, naturalmente, um aumento desse raio atômico, por dois efeitos. Primeiro, a atração dessa quantidade de elétrons maior do que a quantidade de prótons é um parâmetro, e o segundo parâmetro é que, com esses elétrons ocupando a última camada, a gente acaba tendo, de certa maneira, uma relação de repulsão maior entre eles. Então, esses fazem com que os íons, e aí eu estou pensando nos íons negativos, os ânions, eles tenham um raio aniônico maior do que o análogo desse elemento sem o recebimento desses elétrons. Então aqui eu tenho o oxigênio e o oxigênio 2-, a gente tem o oxigênio 2- aqui em azul, em cinza o oxigênio, sem perder ou ganhar nenhum elétron. O flúor, da mesma forma, fazendo que o fluoreto, na forma de F-, tenha um raio maior. Isso vai acontecer com todos os elementos que a gente tem a característica de poder receber um elétron. Então, um elétron mais de um elétron. Então, isso vai acontecer com todos os ânions e isso significa que um ânion, ele sempre vai apresentar um raio atômico maior do que o seu elemento não carregado. Da mesma forma, um cátion, ele também sofre modificação desse raio, então o raio do cátion vai ser sempre menor do que o elemento que mantém todos os seus elétrons, ou a mesma quantidade de elétrons e prótons na sua estrutura. Então, com isso, a gente trabalha esses efeitos, tanto da questão de propriedades periódicas, quanto desse reflexo no tamanho dos íons. Tá? E aqui eu vou abrir para a gente poder fazer alguma consideração que seja pertinente. Então, nesse sentido, eu vou parar a gravação, mas eu vou, na verdade, retomar para a gente poder ter essa conversa, mas com isso a gente encerra essa última parte e dá também suporte para poder desenvolver os exercícios, tá bom? Pessoal, tem alguma dúvida, alguma colocação? Porque senão eu vou fechar aqui a gravação, porque o conteúdo ele encerra por aqui e a gente dá sequência na conversa, tá bom? Eu vou encerrar a gravação para poder dar continuidade, então, para poder tirar dúvida, ok?